A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Então, antes de eu ir pro próximo vídeo, né, para o próximo estudo aí, que eu vou embasar com o vídeo do irmão aqui, só vou dar um adendo aqui para as pessoas que entenda uma coisa, irmãos e irmãs, eu gosto que as pessoas comentem no meu canal. Já faz tempo que não tem comentário, mas pode, quem quiser comentar, pode comentar. Quem quiser discordar de mim, pode discordar, desde que seja com respeito e educação. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém com nada. Já disse que o meu canal não é imposição, é análise e reflexão. Às vezes eu falo aqui os ensinos, depende do assunto, de uma forma mais enérgica. Aí as pessoas acham que eu tô bravo, que eu tô descontrolado, não é isso. Eu tô sendo enérgico contra os falsos ensinos e contra as pessoas que são maliciosas. Por quê? Porque, como eu disse, não é errado comentar, dar sua opinião, mesmo que não concorde comigo. A questão é que quando tem alguns que comentam aqui, com intenção maliciosa de me humilhar, de desprezar o meu conhecimento, porque e fala que eu sou arrogante, a minha maneira de falar, porque o último vídeo, por exemplo, aí eu falei que a pessoa vai passar vergonha se ela, porque tem pessoas que ela vai no YouTube, ela vê vídeo de ensino, mas ela não estuda a Bíblia. Então ela vai lá, imita que nem papagaio que ela está ouvindo e vem desprezar o conhecimento dos outros. Eu estou falando desses, eu não estou falando para qualquer pessoa seguidor do meu canal. Estou falando porque tem, às vezes vem um aqui que me chama de arrogante, vem me humilhar e desprezar o meu conhecimento. Como eu disse, eu sou humilde para reconhecer quando eu erro. E eu sei quando eu falho e eu estou errado. Agora, com uma vez mesmo, um irmão, há muito tempo aí, atrás, alguns meses atrás, quando ele viu o meu canal, ele entrou e viu, aí ele falou assim para mim, com toda educação e respeito. Só que eu não concordei na época com ele, porque eu ainda estava sendo aperfeiçoado. Eu já entendia de muitas coisas das escrituras, assim. O Criador já tinha me dado entendimento para poder orientar os outros. Meu Deus. Já tinha me dado entendimento para orientar os outros. Só que as coisas do Criador, a gente tem que entender que é um processo, irmão. Ele não revela todas as coisas. Muitas coisas, inclusive agora que está sendo revelado, que muitos estão até se escandalizando. Como o verdadeiro nome do Criador que a gente está trazendo à tona. Entendeu? Então, o irmão pegou e comentou assim na área de comentário do meu vídeo, né? O nome do Criador nunca foi Jesus Cristo, né? E ele comentou de maneira respeitosa, educada, eu só não concordei. Só que depois que eu fui estudar e me aprofundar, eu vi que ele estava certo. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer quando a gente está errado. Entendeu? Só que o que acontece é que quando vem alguns comentar aqui, eles vêm sem base bíblica, com o achismo dele e querendo saber mais que os outros, né? Às vezes tem uns que comentam aqui que tem mais conhecimento, que tem mais dons espirituais que eu, e eu aprendo com eles. Eu até escuto, analiso, porque tudo que eu escuto de qualquer pessoa, eu vou analisar, vou refletir, porque pode ser que eu esteja certo, mas pode ser que eu esteja errado. Só que assim, aprenda isso. Como os berianos, você pode ouvir um tanto de coisa de pessoa que você quiser, mas você tem que ter o filtro de saber comparar, que nem assim, como que você sabe que é a voz do Espírito Santo? Porque, vamos supor, às vezes o pai fala com você não só pela palavra, ele usa outros meios. Ele fala mais pela palavra, mas às vezes ele usa filmes, usa novela, usa música, dependendo da música, lógico, né? Tem música que é satânica. Ele usa a natureza, ele usa, se você tiver sensível para escutar a voz do Criador, ele usa outra pessoa para falar com você, usar a boca da pessoa para te transmitir alguma coisa. Então, como você vai saber se é o Espírito Santo, se é da sua cabeça, se é a pessoa que está transmitindo a mensagem para você é do Criador ou não, ou é do inimigo tentando se transfigurar em anjo de luz e te manipular? É só você comparar tudo que você escuta e comparar com as escrituras. Se tiver de acordo com as escrituras, é do Criador. Se não tiver, não é do Criador. Seja sua voz interior na sua própria mente, seja a voz do diabo, seja a voz de uma pessoa que está dizendo que veio amando do Senhor, do Criador, aliás, do Senhor não, do Criador, você vai lá e examina, entendeu? Se está de acordo com a palavra. Não está de acordo, então não vem dele. Por mais piedoso que a pessoa pareça, mais inteligente,
Não veio se não tiver de acordo com as escrituras, não veio do Salvador e do Criador, não veio do Espírito Arua Hakodesh. Tá bom? Só esse adentro aqui. Não é que eu tô me achando melhor que ninguém, mais sábio que ninguém, que tem outros que eu aprendo com eles, que estão muito mais evoluídos que eu. Só que vem os dito cujo querendo me humilhar aqui, certo? Querendo causar tumulto. Não é um comentário discordante normal, ou de porque não concorda, ou porque que está com educação. É um comentário para poder desmerecer os outros, para poder, sabe, querer se aparecer, querer ser mais que os outros. É esses que eu estou falando, tá? Antes que as pessoas distorçam o que eu falei lá no outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. É igual aqui, ó, esse canal aqui desse sujeito, que eu vou trazer, embasar o meu vídeo com dele para vocês, para dar compreensão para vocês. Eu mesmo não vou concordar com tudo que ele vai falar aqui nesse vídeo, entendeu? Porque algumas coisas estão de acordo com a palavra, outras eu sei que não está de acordo, entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que vai na doutrina de fulano, de ciclano, ó. Eu vou falar logo mais aqui, peraí, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Graça e paz a todos. Mais um vídeo aqui no canal Firmeza da Verdade para edificar você biblicamente, trazendo explicações sobre versículos, talvez coisas que você ainda não entendeu. Ele aqui, ó, a maioria que ele vai falar, eu concordo com ele, mas vai ter alguma coisa que ele vai falar aqui que eu vou mostrar para vocês por que eu não concordo, entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. E uma passagem bem interessante, entretanto um pouco mal compreendida. Aqui está João 16, 13. Ó, João 16, verso 13. Obviamente que aqui tem um contexto, mas eu gostaria de frisar esse versículo. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, tá? Que é o mesmo Espírito Santo que as pessoas conhecem, ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Quando o Espírito vem, e nos versículos anteriores aqui vai dizer que quando o Espírito vier, que é o Consolador que o Pai envia, ele convencerá o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito, quando ele vier, e já veio, né? Ou seja, quando ele estiver aqui na Terra, e já está, ele vai convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu te pergunto, o ímpio é convencido do pecado? Não. Ele vive no pecado. Ele pratica o pecado. Até agora que ele está falando, eu concordo. Porque quando fala algumas palavras que as pessoas interpretam errado, quando fala que o Espírito vai convencer as pessoas, tem palavras que está escrito todas, mas não é todas sem exceção. Quando ele fala, ó, por exemplo, uma passagem que também é mal compreendida, que ele fala assim, ó, o Pai quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Sim, ele quer que todos cheguem. Mas são todos sem exceção? Quando ele está falando todos, ele quer que todos sim sejam salvos. Mas ele sabe que ao mesmo tempo nem todos vão aceitar a mensagem da verdade. Então, às vezes, quando ele fala todos, em alguma ocasião você tem que ler o contexto. Às vezes é todos de todos mesmo, toda a humanidade. Às vezes o todos ali é só de uma classe. É todos os que crê, não todas as pessoas. Então aqui nesse contexto que ele está falando aqui, que o Espírito vai revelar toda a verdade, para quem? Para a igreja, para o salvo, a quem crê. Não é a todos sem exceção. Ele vai revelar toda a verdade só para quem crê. Não é para todas as pessoas. Porque como ele falou, os ímpios, ele vive no pecado, ele não peca eventualmente, como um salvo. Um salvo, ele escorrega na lama, mas ele não se lambuza lá. Ele quer sair da lama, ele se arrepende, ele fala, não, eu errei, eu quero sair daqui, eu não quero viver. O Senhor, Criador, Salvador, me ajuda a sair dessa lama. Entendeu? Então ele fica triste quando ele erra. O que vive em pecado, ele não se entristece, ele não sente culpa. Para ele é normal. É que nem muitos falam aí, ó, o Messias já morreu, já pagou, posso pecar à vontade, eu vou pro céu do mesmo jeito. Isso é uma heresia, não está escrito isso nas escrituras. Entendeu? Quem fala isso tem que rever se é convertido mesmo, porque isso é uma mentira. Entendeu? Vamos lá.
tem sido ímpio, ou seja, ele vive na iniquidade, desobedecendo os mandamentos. Ele não pratica justiça e não está nem aí por dia do julgamento. Então, o ímpio, a evidência do ímpio, se o Espírito vem... Ele não aqui, liga quando você no- fala, nos o senhor vai vir com o versículos anteriores, vamos pegar o juízo, contexto. se arrependa E para você salvar sua alma. Ele não convence está nem aí. Ele o quê? quer fazer Ó, seus mundo prazeres do pecado, da pecaminosos. justiça do juízo. Agora eu pergunto, a palavra mundo aqui é quem? Todo mundo? Alguns pseudo-teólogos vão Não. dizer que mundo aqui é todo mundo sem exceção, ou mundo caído. Ó, sério? Agora eu te pergunto, todo mundo sem exceção e o mundo inteiro caído foi convencido do pecado? Não, é o contrário. Vive pecado. No pecado, a maioria das pessoas. Aí. Então a palavra mundo, amigo, ela é polissêmica e tem 6 significados no grego. Simples assim. Logo, a palavra mundo aqui, ela tem um contexto de quem é convencido pelo Espírito do pecado. E quem que é convencido? A igreja, Somente o salvo, somente a ovelha, somente o eleito, somente o predestinado. Da justiça, você vê aí todo mundo convencido da justiça, praticando justiça. É o contrário, meu irmão. E do juízo, você vê aí todo mundo, ou todo mundo caído. Se o mundo aqui, cosmos no grego, é todo mundo, então todo mundo está convencido do dia do julgamento? Óbvio que não, o contrário, não estão nem aí. Então, você encontra essas evidências. E o versículo 13, você encontra que, quando o Espírito vier, então, ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará por toda a verdade. Agora tem um detalhe. Vos, quem? Ó? Ele Guiará, vos vós guiará. quem? Ou seja, guiará algum grupo Os de eleitos. pessoa. Não é todo mundo, não. Esse vos guiará é dirigido a quem? E tanto isso é Somente verdade à que ele está igreja. falando, E porque você vai na carta de 2 ao Tessalonicenses de Paulo, de Alxaria, né? Que o apóstolo Paulo fala? Ele fala que 2 Tessalonicenses, com o Criador, o Pai, vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira. Se ele quer que o Espírito convença todos da verdade, então a palavra da Bíblia está se contradizendo. Porque ele está falando que vai enviar a operação do erro para crerem na mentira a todos aqueles que não creem na verdade. Mas se o Espírito veio convencer a todos, então o que ele está falando procede. Todos quem? Você tem que fazer pergunta ao texto. Todos quem? Todos aqueles que são crentes na palavra da verdade. Esses são convencidos pelo Espírito. Entendeu? Que quando a gente estava em pecado e iniquidade, o Espírito veio e nos chamou e falou, ó, você está em pecado, volte para mim. E aí você se olhou para dentro de você, você acha que o ímpio vai se olhar para dentro dele e vai se arrepender? Não, ele vai morrer na prática da maldade. Entendeu? Porque a linhagem dele já é destinada para isso. Agora, o que eu não concordo com ele é o seguinte. Por quê? Porque tem a doutrina de Armínio e de Calvínio. Eu não defendo nem Armínio nem Calvínio, porque eu sou igual ao apóstolo e ao Sharia, Paulo, que não recebi de homem algum, mas pela revelação direta do Messias. Então, Calvino era um homem pecador igual eu, Armínio também. Então, no entendimento desse irmão, ele acha assim que Deus predestinou a pessoa, umas pessoas para salvação e outras para perdição. Sim, tem essa palavra na Bíblia, predestinação, e eu creio em predestinação, em presciência do Criador. Presciência é o quê? Que ele sabe das coisas, vê coisas no futuro e antes da fundação do mundo ele já sabia de tudo, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele olha dentro de cada ser humano. E nós éramos seres pré-existentes, a gente já existia antes de fazer matéria aqui. O Pai já nos conhecia, todo mundo, agora sim, todo mundo sem exceção. Só que ele sabe quem vai se converter e quem não vai. Então, quando fala de predestinação, ele não predestina a pessoa como esse irmão acredita assim. Por exemplo, o Criador, para mostrar que ele é soberano, ele fez um vaso de honra e outro para desonra. Um vaso para salvação e outro para perdição. Porque ele quis fazer um vaso para ir para o lago do fogo da perdição para mostrar que ele é soberano. Eu não acredito nisso. Porque aonde que está o amor de Deus aí? Se o Criador fala que ele é amor, como que ele vai fazer uma pessoa, um ser humano,
que ele diz que ama para se perder para o inferno. Não faz sentido isso. Então, ele já pensa assim, e eu já não concordo com ele nisso aí. Outra doutrina que ele ensina, que eu penso diferente, mas pode ser que pode ser que eu esteja errado, tá? Errado no quê? Existe o lago de fogo, sim. Muitos falam que não existe. Existe a condenação eterna, sim. Como existe a salvação, como existe o céu, o mundo ele permeia de dois lados: justiça e injustiça, verdade e mentira, mal e bem. Como que ele não vai ter céu e inferno? Então, quem fala que não existe o lago do fogo é falso profeta, é mentiroso. Ele existe, só que aí, qual que é a diferença? Ele acredita que o castigo não é eterno. Eu já acredito que é. Pode ser que eu esteja errado, que o Criador mande pessoas para a condenação do lago do fogo eternamente. Perdão, irmãos. Ou pode ser que ele mande as pessoas lá por um período de tempo, mas elas não vão, todavia elas não vão ser salvas, tá? Elas não vão ser salvas. Ou ela vai ficar um tempo lá no lago do fogo, e depois o Criador, como diz a testemunha de Jeová, a pessoa vai ser aniquilada, vai deixar de existir, entendeu? Mas ela não vai para o céu, de jeito nenhum, porque ela já escolheu, o destino dela, ela traçou quando deixou de crer na obra do Messias na cruz. Agora, tem uns que acreditam que as pessoas vão ser aniquiladas, não vai ficar eternamente sofrendo lá. Outros acham que a pessoa vai ficar eternamente sofrendo lá, mesmo o Criador sendo um Criador de amor. Por quê? Porque ele já deu a chance aqui da pessoa crer no Messias. Então, ele deu o filho dele por amor. Então, a pessoa é que recusou, entendeu? Então, tem essas duas linhas de interpretação, tá? Mas a questão da predestinação, eu acredito na predestinação da seguinte forma, que na presciência do Criador, ele predestinou um para ser salvo, para ter missões, para salvação, e outro para perdição, não porque ele quis mostrar a soberania dele, que o Criador não precisa provar para homem nenhum que ele é soberano, porque ele é tudo em si próprio, ele não precisa se provar para ninguém. Onde já se viu o Criador tem que provar alguma coisa para o homem? Essa é boa. Então, cara, ele existe por si só, ele se prova a si mesmo, ele não precisa provar para o homem sua soberania. Nós, como ser humano caído, mesmo aqueles pecadores que não se arrependem, ele sabe que o Criador é soberano. Ele pode não reconhecer e não obedecer, mas ele sabe, entendeu? No seu íntimo lá ele sabe, certo? Que tem um Deus soberano, todo-poderoso, acima de todas as coisas, certo? Ele pode desobedecer, não querer andar na obediência, mas ele sabe. Então, ele sabe. Então, quando fala de predestinação, que o Criador fala lá em Romanos que as pessoas não entendem direito esse texto, e aí fala assim, porque ele, na sua soberania, provar a sua soberanidade, ele pode fazer um vaso de ira e um vaso para perdição e outro para salvação. Porque a pessoa fala assim, né, está escrito lá em Romanos, quem é tu, ó homem, para falar, por que o Criador me fez assim? Pois não tem o poder, o Criador, de fazer um vaso para honra e outro para desonra, para mostrar a sua soberanidade? Mas a pessoa interpreta esse texto errado, porque está falando que o homem, ele não tem o direito de questionar a verdade do Criador. É nesse sentido que ele está falando, porque tem muitos que questionam. Fica murmurando, porque eu sofro, porque eu passo por isso, porque eu passo por aquilo, porque isso, porque aquilo. Se Deus existe, porque ele permite isso, Deus é mau, Deus é aquilo. Aí é onde que tem essa passagem. Quem é tu, homem, para questionar o Criador do universo? Foi ele que te formou, ele que te criou. O vaso tem poder sobre o olheiro que faz o barro? Por que me fizesse assim? É isso que significa a passagem, não é no significado assim. Não, se eu quiser, porque eu sou o Criador do universo, eu sou Deus, se eu quiser eu faço pessoa para perdição e quem vai me questionar? Não é nesse sentido como ele aí acredita, né? Eu acho que o Criador destina a pessoa para perdição na presciência. Por que a presciência? Porque o Criador já nos conhecia lá, assim como os anjos. Você acha que o Criador não sabia que os anjos iam pecar? Você acha que o Criador não sabia que o ser humano ia pecar? Ele é onisciente, cara. Entendeu? Então, na presciência, ele predestinou a pessoa porque ele já sabia. Ele sabia que a pessoa não ia aceitar o Messias como Salvador. Então,
ele destinou a pessoa para perdição nesse sentido. Não que ele pegou e fez o ser humano falando assim, ó, não, eu vou fazer o ser humano para ele não crer, para ele ir para a perdição, porque eu sou o Criador, e se eu quiser mandar a pessoa para mostrar sobre a soberanidade minha, eu mando ela para o inferno. Não, não é nesse sentido. A predestinação é que na presciência do Salvador, do Criador, ele já sabia que a pessoa não ia aceitar o filho dele como Salvador. É isso que eu acredito, que faz mais sentido. Porque um Deus de amor não vai... Eu me recuso a acreditar que o Deus verdadeiro de amor vai fazer um ser humano para ele jogar lá no fogo do inferno e ver o ser humano queimando por toda a eternidade ou por um tempo e aniquilar depois. Se ele é amor, não faz sentido, cara. Isso não tem. Mas ele acredita assim por quê? Porque ele vai na linha de Calvino. Eu quero lá saber de Calvino, nem de Armínio, cara. Eu quero saber da mensagem pura do Messias, somente essa. Não quero saber de Armínio, de Charles Spurgeon. Eu até pego algum ensinamento desses caras que tá de acordo com a palavra. Charles Spurgeon, qual outro lá que tem? Billy Graham. Mas não que eu acredite em tudo que eles falam. Porque são homens falhos e pecador como eu. Eu acredito naquilo que está de acordo com a palavra. Seja quem for que falar, até eu mesmo. Se eu falar uma coisa que não está de acordo, eu não confio na minha carne, porque eu sou pecador, eu sou falho. Eu comparo se o que eu penso está de acordo com a palavra. Aí, para mim, a base é a escritura. Não tem outra base nenhuma. Maldito o homem que confia em outro homem. Maldito o homem que confia em si mesmo e na força do seu próprio braço. O coração do homem é mais enganoso que tudo, diz a palavra. Pronto, acabou. Vamos lá. Eclesia do grego. Conjunto do quê? De ecléticos. Ou seja, só nessa parte que eu não concordo com ele. De tudo que ele está falando, eu concordo. Então o Espírito guia quem? Na parte dos predestinados que eu não concordo com ele. E guia como? A toda a verdade. A toda, aí essa sim, aí tá certo. É a evidência da igreja. A igreja, os eleitos, estão sendo guiados por toda a verdade. Isso é verdade, está de acordo com a palavra. Essa é uma das maiores evidências que o Espírito não guia está todos, convencendo. Guia o Espírito guia todos quem esse crê. Alguém então é salvo. Está fazendo a pessoa viver em prática de justiça, visando a glória. Não é você que vive, é o Espírito que te conduz. Aliás, no dia do que habita em você a viver em por isso que ele justiça. convencerá do pecado, Vem tudo do Pai e do Filho, juízo. não vem nada de nós. Então nós encontramos aqui no verso 13 que eu sou o bonzinho, Espírito da verdade, ele guia a igreja, ou seja, guia os eleitos a toda Você quer, ó, a verdade. as pessoas que ficam falando que é bonzinha, que vai pro céu porque faz bondade, ela não entendeu a graça do Criador, certo? A graça é favor imerecido. Você não é salvo pelo bem que você faz, você é salvo pelo bem que o Messias fez por você na cruz do Calvário. Entenda de uma vez por todas, não é a sua bondade, porque senão você está comprando a salvação. A Inquisição lá, Martinho Lutero, que se corrompeu depois, ele foi contra a Igreja Católica por quê? Por venda de salvação, no tempo da Inquisição Católica, certo? Então, os católicos ficam subindo de joelho escada, flagelando lá como se fala, com o chicote lá, achando que pagar a penitência. Você não tem que pagar, o Messias já pagou, cara. Quem crê nele já está tudo pago. Você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, no Messias. Está escrito na carta de Efésios. Vai estudar as escrituras. Você crê nas escrituras ou crê no seu coração enganoso? Você crê nas escrituras ou na palavra de homem pecador fraudulento igual eu e você? Você crê nas escrituras ou na ciência moderna? Você crê nas escrituras ou no governo corrupto? Você crê nas escrituras ou na religião fraudulenta? Você crê nas escrituras ou na pseudociência? Você tem que decidir. Não dá para acreditar nos dois. Certo? Ou você ama o mundo ou ama o Criador. Ou você não dá para servir a dois senhores. Entendeu? Então, tem que decidir. Você vai querer que não dá para acreditar nos dois. Um pé eu acredito na palavra, no outro pé eu acredito no governante, ou na religião, ou na pseudociência, ou na... Cara, não tem. Você morre para esse mundo. Você para viver para o Messias. Morreu, já era. Você renasceu numa nova criatura. Você anda guiado pelo Espírito, não pelas ideologias desse mundo caído. Vai acreditar no que os homens falam, rapaz? Se o que o homem falar está de acordo com as escrituras, aí sim,
Você tem que pegar, ouvir como uma pessoa fala, vai lá na Bíblia e examina lá. Tá de acordo? Aí sim, aquele homem falou usado por Criador. Agora, se não tiver de acordo, já era. Elvis. E agora eu pergunto. Se tem aí um monte de pessoas falando um monte de mentiras, acreditando num monte de mentiras, seguindo pessoas que falam um monte de mentiras cegamente, tendo essas mentiras como verdade, será que o Espírito está guiando elas? Não, claro que não. É o Espírito da verdade que está guiando pessoas que vivem proferindo mentiras, que vivem na mentira e que seguem a mentira? Óbvio que não. Porque a evidência é que o Espírito da verdade guia os eleitos, a igreja, por toda a verdade. Toda a verdadeira igreja, fique claro, hein? Não então, é a pseudo-igreja de fraudulenta aí, as denominações, não. as religiões. Isso aí é Babilônia, bode tá? e ímpio assumido. Sendo Corpo do Messias, guiados, conduzidos, crendo em um monte de falácias, em um monte de asneira desse mundo, é logicamente evidência que não estão sendo guiados pelo Espírito. E detalhe, isso vai muito mais além. Vai muito mais além. Pessoas que mesmo que a verdade lhe seja esfregada na face... isso é verdade. Provas, Eu mesmo falo isso argumentos, provas concretas e tudo mais. Não crê. Não crê. Acreditam que essas verdades são mentira. Também estão sendo guiados por Satanás. Não estão sendo guiados pelo Espírito. Porque o Espírito da verdade que do Pai procede vos guiará por toda a verdade. Então, se você não está sendo guiado por toda a verdade, você não está sendo pela conduzido palavra pelo do Espírito. Criador, pelo Espírito. Você está sendo conduzido pelo seu próprio intelecto carnal, pela sua própria vontade egoísta, pelo por Satanás, pelo mundo, pelos ímpios e por aí vai. Cita assim. Farei uma live amanhã, especificamente, terça-feira, aqui no canal Firmeza da Verdade, para a gente comemorar a volta do canal em uma live e darei mais detalhes, mais explicações sobre isso. Por isso é muito importante você ver esse vídeo aqui hoje, porque amanhã eu vou complementar muitas coisas que estão inventando aí também, inclusive, a meu respeito, e também dar as evidências dos bodes, dos ímpios, que se acham despertos, salvos, cristãos. Sério? Então por que muitas pessoas estão sendo guiadas pela mentira e não pela verdade? Mesmo que a verdade é esfregada na face, eles não creem. Também tem a questão desse versículo aqui, ó. Está aqui. O Messias em João 10. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. E o Messias fala: Isso não, Messias. Eu já vou-lo disse e não credes. Não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por quê? Qual a razão sois da pessoa não crer das minhas na verdade? ovelhas. Porque não sois das minhas ovelhas. Não é porque a pessoa escolhe não crer. Não é porque a volição está completamente no ser humano. Não é porque tem uma chance, uma aí é que eu não oportunidade concordo com ele, ó. Nessa parte já não concordo com ele. Que ele fala, não é que a pessoa escolhe, não. É o que eu falo, a gente não tem mais livre-arbítrio. O homem perdeu o livre-arbítrio quando ele pecou no Éden. Mas ele tem arbítrio. O que é arbítrio? O que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é que o Criador dá todas as possibilidades de escolha para você. Certo? Agora, como o ser humano desobedeceu, você tem arbítrio. O que é arbítrio? Você escolher até um determinado ponto. Até onde que a gente escolhe? Se você vai andar no caminho do bem e do mal. Só até aí. Porque quando você resolve andar no caminho do bem, você já não faz mais a sua vontade. O Espírito Arua Hakodesh vem habitar em você e você vai fazer a vontade do Pai. Guiado pelo Espírito, do Pai e do Filho. Certo? Agora, se você decide não crer, andar na bondade, quer andar na maldade, na mentira, no erro, na fraudulência, na injustiça, você também escolheu andar no caminho do mal, mas você não faz também a sua vontade. Você faz a vontade, que nem ele falou, do mundo,
e do diabo, mas não é a sua. Porque quem pratica o mal anda no caminho do diabo. Entendeu? Então, é 2 caminhos só que tem, certo? Agora, lógico que eu acredito sim, que nem ele falou aí, não, você não tem a possibilidade de crer, porque na mensagem está escrito assim, né? Porque não sois das minhas ovelhas. É o que eu acabei de dizer. Por que o Messias falou que não era da ovelha dele? Porque ele já conhecia as pessoas, já sabia de que linhagem ela vinha. Ela vinha da linhagem de lá de trás de Caim, da serpente. Então, por isso que ela não vai crer. Não é que o pai destinou ela para não crer, que nem ele acredita. É que a própria pessoa fechou o coração para a palavra não entrar. Tanto é que no próprio João, que ele leu ali, Evangelho de João 10, ele não leu o resto. Tá escrito: a minha palavra não entra em vós, porque não sois das minhas ovelhas. Né? Mas tem uma sequência, né? Aí o próprio Messias vai falar, né? Raça de víbora, sepulcros caiados, vós sois filho do diabo, né? Porque querem satisfazer a vontade. Por quê? Porque já era da linhagem. Não é que o Criador destinou ela para se perder, não. É porque ela escolheu o caminho do diabo. Ela e outra, e tem a questão também da genética, da pessoa ter sido lá, vida, a mutação genética que os anjos caídos fizeram lá. Aí sim, por quê? Porque ela já veio de uma linhagem corrupta, de uma linhagem demoníaca, entendeu? Por isso que ela não crê, porque ela já vem da linhagem. Mas não é que o Criador destinou ela para perdição, tanto é que os anjos que pecaram podiam escolher não ter pecado, que o Criador deu livre-arbítrio para eles. Então por que eles escolheram pecar? Então não existe livre-arbítrio, certo? Mas a palavra diz que existe, existiu lá atrás. Então alguém está mentindo aí, entendeu? Tá vendo como é complicado? Se você não fazer uma exegese, uma hermenêutica, eu falo esses termos aqui, mas não sou religioso não, tá? Que geralmente quem usa esses termos são religiosos. Uma boa análise e meditar em cima do que você está lendo, você é facilmente manipulado. Então, as escrituras dizem o quê? É o que a escritura diz. Eu não creio que o Criador destinou ninguém para a perdição propositadamente, sendo que ele é amor, certo? Eu creio que ele já conhecia a pessoa lá na eternidade e já sabe quem vai se converter e quem não vai. E quem se corrompeu o seu DNA por se misturar com o mal. Porque muita gente lá em Gênesis se misturou com o mal. Aí veio o dilúvio destruiu os homens maus e os Nefilins, que era filho dos anjos caídos, gigantes, né? Um homem de fama, de grande estatura, né? E destruiu. Só que sobrou alguns lá da linhagem que sobreviveu não sei como e continuou a descendência. Aí tanto é que teve continuação, que lá no livro de Êxodo de Moisés, um pouco mais tarde, aparece gigantes lá, que os espias falam para Moisés: nós somos gafanhotos perante eles são enormes. Aí lá também, no tempo de Davi, já existia Golias. Da onde veio Golias? Ué, da onde veio Golias? Entendeu? Então sobrou alguns lá, do tempo do dilúvio, certo? Então, e esses daí são da descendência do maligno. Hoje existe a linhagem de pessoas que são da linhagem do maligno no mundo, existe, mas elas não são mais gigantes que nem eram antes. Mas como que você identifica ela hoje? Meu, não é tão difícil. Se você tem o espírito Aruah HaKodesh, você lê a Bíblia e sabe identificar aonde está o espírito maligno, geralmente, eu não estou falando das pessoas que são manipuladas e estão plugadas na matéria, que elas vão se perder, não porque elas são exatamente más, elas vão se perder porque não creram na verdade, foram manipuladas pela mentira. Porque tem tem alguns tipos de pessoas no mundo. Por exemplo, onde estão os demônios operando? Você sabe onde eles estão? Quando eu falo isso, as pessoas zombam, duvidam de mim. Estão nos poderosos desse mundo. Os demônios estão nos governantes corruptos, os demônios estão nos precursores da tecnologia avançada, que nem o diabo trouxe a tecnologia lá em Gênesis. É o que ele está fazendo agora, para manipular e prender a pessoa nessa matéria aqui, para ela não ter conhecimento do reino espiritual do Salvador e ficar plugada na Matrix, na matéria. Então, quem é que quer dominar o mundo?
Quem é que está querendo controlar tudo? Quem é que quer fama, que quer poder, que quer reconhecimento, que quer tudo? Quem é? São os poderosos desse mundo. E onde eles estão? Nas megas empresas, multinacionais, os donos, né? São os empresários, aqueles que tem muita riqueza. Tô falando, não são os pequenos não, tá? Tô falando dos grandão, dos bichos papão mesmo. Os governantes corruptos, líderes religiosos fraudulentos, os demônios estão tudo ali, ó, nesses caras. Eles são a descendência de Caim, a descendência da serpente, são esses caras aí. Eles não vão se converter, tanto é. Agora eu pergunto para vocês, se vocês duvidam, por que o Messias falou para os religiosos fariseus assim? Raça de víboras. Se eles não são de víbora, é o que, irmãos? Ué, não precisa você ser muito inteligente. Que tipo de animal é uma víbora? Aí você volta lá em Gênesis, quem era a serpente que enganou Eva? Quem era? Irmãos, quem era? Por que o Messias chamou o religioso fariseu de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócrita, filhos do diabo? Ué, você quer termo mais claro que esses? Se ele mesmo claramente falou, vós sois filhos do diabo, minha palavra não entra em vós, querem satisfazer a vontade do vosso pai. Raça de víboras, hipócrita. Aí a descendência de Caim aí, a descendência do maligno aí. Por isso que eles não se convertem. Não é que o Criador predestinou ele para se perderem. Eles que não quiseram, eles fizeram a escolha, igual os anjos caídos. Fizeram a escolha e aí o Criador destinou mesmo para a perdição. Eles não escolheram. Seja feita a nossa vontade, não vão obedecer esse Criador do céu e da terra não, esse Deus não. Nós seremos o nosso próprio Deus. Nós construímos na terra a nossa torre de Babel. O que é a torre de Babel? Lá em Gênesis, Nimrod tentou erguer ao céu. Conduzido por Satanás, o Criador fez o quê? Derrubou, confundiu as línguas, se espalhou todo mundo. Ninguém se entendeu mais. Certo? Onde está as torres de Babel hoje, irmão? É esse mundo caído aqui, é o Egito, é a Babilônia. É a tecnologia para prender o homem. Não estou falando que a gente não pode usar da tecnologia, pelo amor. A pessoa não sabe interpretar o que os outros dizem, interpretar texto, nada. Irmãos, nós estamos usando da tecnologia para fazer o bem. Mas os poderosos vão usar ela para o mal, para prender, para fazer aquilo que Apocalipse diz. Ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca da besta e o número do seu nome. E quem adorar a imagem da besta? Que imagem é essa da besta? Que imagem é essa? Lá no Antigo Testamento, o que se fazia de imagem? Estátua de pau, de barro e de ouro, de prata, do rei para adorar, certo? Aí os que eram servos do Criador, filho do Criador, eles se recusavam a adorar a estátua do rei. Por quê? Porque eles só adoravam o Criador do universo, certo? Vai ser a mesma coisa, só que hoje, como as coisas estão modernas, o que é essa imagem da besta? É um holograma de inteligência artificial e um robô. Porque o que diz em Apocalipse? Faz que dá-lhe fôlego à imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Essa imagem vai falar. Está falando que é uma imagem. Tem um homem que é o anticristo, o antimessias, que é um governante mundial. Mas ele tem uma imagem. E faz que essa imagem fale. E quem faz a imagem? Lá o texto responde. Leia lá. Os homens, o ser humano faz uma imagem para a besta, para o anticristo. E faz que a imagem dê fôlego de vida à imagem e a imagem falasse. E a imagem faz que mande matar todos que não adorem a imagem da besta. Pronto, você quer mais facilidade e resposta que essa? E que imagem que é essa que sabe falar? Não está na cara não? Que imagem é essa? Um holograma, um robô de inteligência artificial? Ele fala ou não fala? Então, todos não estão adorando essa imagem como Deus, o novo Deus aí? Aí eu pergunto para você, outro para você questionar. Você sabe que vai chegar num nível que o Criador vai permitir isso. E quando isso acontecer, o mundo se acaba. Não se acaba que a Terra vai deixar de existir. O mundo que a gente conhece vai deixar de existir. Ele vai se transformar em outro nome, em outro mundo tecnológico. Depois o Criador vai destruir esse mundo e vai construir do mundo do jeito dele. Novos céus e nova terra. Certo? Por que o mundo vai se acabar? Porque o Criador vai jogar uma nação contra a outra por causa das guerras, da peste, das pragas, da fome, de tudo esses sinais que vão acontecer no mundo, das catástrofes naturais, isso que vai acabar com o mundo. A Terra vai continuar existindo. As obras que o homem criou para manipular as pessoas, que o Criador vai destruir. Entendeu? Então não é a Terra em si que vai se acabar, é as obras. Tudo que o homem construiu aqui vai ser destruído. O Criador vai destruir. Por quê? Porque
ele vai permitir chegar no ponto, sabe que ponto que vai chegar? Quem lê a mente do ser humano hoje? Eu pergunto para vocês, quem é o único ser, se é que eu posso chamar de ser, né? Que tem a capacidade de ler a mente humana? Quem é que criou o homem, criou todas as coisas nos céus e na terra? Não é o Criador? Só ele pode ler os nossos pensamentos. Vai chegar um tempo que ele vai permitir Satanás ler a nossa mente. Sabe por onde? Pela tecnologia, pela inteligência. Você quer uma prova? Ué, o Google já não te dá resposta, não sabe de tudo, quase tudo da sua vida? Ué, você acha que você passa desapercebido, que os caras não estão te rastreando? Pela tecnologia, não sabe o que você faz com o banco, não, nem tudo sabe ainda, né? Porque a tecnologia ainda tem que aprender a avançar mais. Eles vão fazer uma inteligência quântica aí mais avançada, né? E tá perto já disso acontecer, não é coisa de anos não, tá? Já tá em andamento, tá? E aí o dinheiro de papel se acaba, já Elvis, e aí eu quero ver o que vai acontecer. Aí que é o que eu tô falando, gente. Aí a inteligência artificial vai ser um novo Deus. E a maioria do ser humano vão adorar essa inteligência artificial com medo de morrer, com medo de passar fome. Só que a fé de muitos vai ser provada. E muitos não vão se curvar, não vão adorar essa imagem, certo? E aí é onde vai estar a perseguição, que é o que chama de grande tribulação, entendeu? Que a ira do Criador não vai cair sobre o povo dele, sobre a igreja, enquanto nós estivermos aqui. Muitos inventam que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Mentira, isso daí é mentira, gente. É gente fraudulenta. Porque para você não se preparar, para você, quando essas coisas acontecerem, você está pronto. Por isso que fica inventando essas coisas aí. Isso aí é engano. Então, a gente vai estar aqui nesse tempo. Só que a gente vai... Igual o povo do Egito. Ele não foi protegido na terra. Deus tirou eles da terra? Não tirou. Faraó, quando perseguiu eles para destruir o povo do Criador, o Criador não abriu o Mar Vermelho, não derrubou o exército de Faraó? Os discípulos do Messias foram tirados da terra. Quando o Nero começou a perseguir, eles morreram. Morreram por leões, na jaula de leões. O Nero fez o ser humano de tocha para iluminar o jardim dele. Fizeram o seguidor do Messias de tocha. Tocaram fogo neles. Perseguiram. Crucificaram os caras no madeiro. Então, o que vai vir sobre a igreja é a perseguição do anti-Messias. Mas a ira do Criador não vai cair sobre nós, vai cair sobre os pecadores ímpios que não querem se converter. Então, isso tem que ficar bem claro e bem entendido. A ira do Criador não é para a igreja. Leia 2 Tessalonicenses, quem está no Messias não foi destinado para a ira, certo? A gente vai sofrer a perseguição, mas a gente vai ou conseguir fugir, ou eles vão nos capturar e vão nos torturar para a gente negar o nome do Messias, ou a gente vai morrer pelo nome do Messias e vai ser ressuscitado. Porque assim como o Criador ressuscitou o Messias, ele vai ressuscitar, está na Bíblia. Agora, se a pessoa não acredita, que fé é essa? Aí fala, eu acredito em Deus. Que Deus? Porque se a palavra está falando que o Messias vai e o Criador vai te ressuscitar caso você venha morrer pela perseguição do anticristo, você fala que não crê, então como que você pode crer no Criador se você não crê na palavra dele? Não dá para entender isso. Aí é contraditório. Você tem que ser coerente com aquilo que você diz que crê. Se você crê no ateísmo, se você crê no espiritismo, se você crê no catolicismo, se você crê no hinduísmo, se você crê no cristianismo, você tem que ser coerente com aquilo que você diz que crê. Você não pode entrar em contradição com aquilo que você mesmo afirma. Ué, então você não crê. Entendeu onde eu quero chegar? É isso. Então esse é o vídeo, tá, meus amigos? Deixei claro aí, foi uma instrução muito boa. Gostei dessa instrução. Eu sei que muitos não vão concordar, não vão aceitar, mas tudo bem, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a concordar com nada do que eu falo, né? Mas o meu papel eu tô fazendo aqui. Isso é que importa, a minha consciência tá tranquila, tô sendo a atalaia do Criador, tô avisando, né? A pessoa interprete do jeito que ela quer, né? O certo é interpretar com o espírito Arua Hakodesh. É interpretar com o que está nas escrituras, mas as pessoas vão interpretar com a religiosidade, vai interpretar com o intelecto de sabedoria humana, vai interpretar com a sua carne, não vai interpretar com o espírito. Ah, é minha interpretação, que sua? A revelação, leia 2 Pedro, a profecia não foi dada por vontade de homem algum, mas os homens santos do Criador falaram inspirado pelo Espírito Arua Hakodesh. Então quem inspira e dá a revelação é o Criador, não é
a pessoa que faz sua própria interpretação. Não existe isso. Nas coisas do Criador não existe. Você pode interpretar a sua interpretação de qualquer outro livro, menos das Escrituras. Entendeu? Esse é o vídeo. Muito obrigado, amo todos vocês no Messias. Compartilhe o vídeo, deixa o like, para o algoritmo reconhecer e recomendar conhecimento a outros, tá? Se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. E se reescreva, porque o YouTube está desinscrevendo algum. E alguns estão desinscrevendo porque não gostam das revelações que eu estou trazendo. Não estudo, não se aprofundo, não vou pesquisar. É mais fácil ele falar que eu sou filho do diabo, que eu sou herege, do que eles buscar, estudar e pesquisar para ver se o que eu falo é verdade ou mentira, né? Mas enfim, a gente já sabia disso. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.